Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, de Lívia Santana Vaz e da Kiara Ramos. E agora sim, vamos dar início à última parte do segundo girê, que é a quinta parte. E a gente inicia aqui. Juristas negras, aquilombadas, quem fomos, quem somos e quem seremos. Depois de anunciarmos que é sempre tempo de nos aquilombarmos, de compreendermos nossa condição de forasteiras de dentro e de abordarmos sob essa ótica algumas estratégias sobre vivências, queremos agora expor brevemente de que modo temos buscado nos aquilombar dentro do sistema de justiça e da academia jurídica. Sem nenhuma pretensão de impor modelos, apresentamos a Abayomi Juristas Negras e o selo Juristas Negras, os quilombos que formamos e que têm nos fortalecido. Consideramos importante esse compartilhamento, tanto para inspirar novas iniciativas, quanto para evidenciar que os nossos quilombos estão sempre abertos para acolher novas mentes insurgentes. A Abayomi Juristas Negras, primeiro quilombo digital do país, nasceu com a missão de criar condições para a inclusão de mulheres negras em espaços de poder e saber. Liderado por juristas negras, esse quilombo se expande para todas as áreas de conhecimento, conectando centenas de mulheres negras de norte a sul do país, que desejam ingressar nas estruturas de poder. Esse é um quilombo que busca libertar mentes brilhantes e multipotenciais dos cativeiros, das senzalas e das prisões estruturadas pelo racismo patriarcal. Estruturas que não podem ser vistas ou tocadas, mas que continuam a impedir que muitas de nós consigamos nos enxergar em determinados espaços. A experiência da Abayomi Juristas Negras demonstra o quanto precisamos fortalecer os pilares emocional, físico, intelectual e espiritual das mulheres negras para que estas realmente acreditem que é possível realizar seus sonhos de serem juízas, procuradoras, promotoras, advogadas, médicas, delegadas, escritoras, deputadas, senadoras, acadêmicas ou de ocuparem quaisquer outros espaços historicamente negados aos nossos corpos. É possível conseguir furar os bloqueios sozinha? Sim, é possível. Nós, autoras desse livro, cada uma a seu modo, conseguimos. Mas é provável? Não, não é provável. Somos exceções e, como tais, só confirmamos a regra da exclusão, que faz com que as mulheres negras ocupem percentual ínfimo dos cargos de poder no Brasil, mesmo sendo o segmento social mais numeroso do país. Por isso a importância de se aquilombar para ocupar esses espaços, impactando diretamente na composição e a atuação das instituições, notadamente aquelas dos sistemas jurídico e político. O selo Juristas Negras, por sua vez, surgiu no auge da pandemia da Covid-19. Buscando, a partir da encruzilhada identitária que intersecciona raça e gênero no sistema de justiça brasileiro, construir e disseminar contranarrativas para o enfrentamento do epistemicídio jurídico e para a ampliação dos horizontes sobre direito e justiça numa perspectiva crítica. Nesse sentido, pretende produzir impactos diretos no ensino e pensamentos jurídicos a partir de uma rica produção de saberes, que conecta direito, história, filosofia, cultura, arte, educação e política em contranarrativas que se movimentam para combater uma hermenêutica jurídica que encarcera corpos negros e legitima a necropolítica. Com tais propósitos, esse movimento contra-hegemônico, fundado numa epistemologia afrodiaspórica feminina, vem tecendo a muitas mãos um afrofuturo ancestral a partir da criação de espaços singulares de produção e resgate de saberes.
a exemplo da coleção Juristas Negras, do podcast Juristas Negras e da imersão Juristas Negras. Apesar de distintos em objetivos e ações, os dois quilombos caminham juntos, utilizam metodologias e estratégias semelhantes, complementando-se e fortalecendo-se mutuamente. Realidade essa que, por si só, contraria a lógica colonial da competição e da vaidade, pois mulheres que efetivamente se tornam negras entendem que não serão livres enquanto todas as demais não o forem. Imersão Juristas Negras, um mergulho profundo nas nossas vivências e epistemologias ancestrais. Nesse ponto, queremos destacar uma das ações do selo Juristas Negras, a Imersão Juristas Negras. Trata-se de uma experiência teórico-vivencial que contribui de forma potente, poética e acolhedora para a dolorosa, mas libertadora, travessia do tornar-se negra. Mantendo o sigilo da identidade das participantes, iremos aqui compartilhar e sistematizar os resultados das trocas realizadas nas 4 últimas edições da Imersão Juristas Negras por meio de uma pesquisa empírica, ferramenta ainda tão rara no campo do direito. Ressaltamos a importância da pesquisa empírica no estudo do direito, sobretudo quando o enfoque são as relações raciais. Os juristas precisam saber que entre o céu e a terra não existem apenas leis e códigos, mas pessoas concretas, relações sociais, manobras políticas, interesses econômicos, jogos de poder. É nesses termos que Eliane Junqueira defende a relevância da sociologia jurídica para a formação de uma visão crítica do direito sobre as formas estatais e não estatais de resolução de conflitos, através da análise de pesquisas empíricas realizadas no Brasil. A mesma defesa encampa Luciano Oliveira, afirmando a pertinência de uma base empírica para a especulação teórica, sobretudo na área jurídica, na qual continuam prevalecendo estudos doutrinários dotados de retórica de mais e realismo de menos. Nessa linha de entendimento, no âmbito da chamada crise da dogmática jurídica, crise de legitimidade ou crise do judiciário, o problema da defasagem entre a ordem jurídica e as práticas sociais concretas da dita pós-modernidade, caracterizada mormente por sua complexidade sempre crescente, não pode ser resolvido por juristas encastelados na tradicional e hermética formação lógico-filosófica. Nessa perspectiva, quando falamos sobre a justiça como mulher negra, entendemos que é preciso trazer contribuições que efetivamente permitam a compreensão sistêmica de quem são as juristas negras, quais as suas dores, necessidades e potenciais, de que forma elas atuam e sobrevivem em um sistema estruturado para subalternizá-las. Para tanto, utilizaremos a etnometodologia como método de pesquisa. Harold Garfinkel cunhou o termo para se referir a capacidades que cada pessoa tem de atribuir um sentido ao seu mundo social. A palavra etnometodologia tem suas acepções. A primeira, como metodologia empregada pelos membros de uma sociedade, significando o raciocínio sociológico prático de determinado grupo social. A segunda, como estudo dos etnométodos, ou seja, dos métodos locais, que os atores utilizam no dia a dia, que lhes permitem viver juntos, inclusive de maneira conflitiva, e que regem as relações sociais que eles mantêm entre si. A preocupação central da etnometodologia é buscar abordar as circunstâncias e o raciocínio sociológico prático desenvolvido pelos indivíduos no curso de suas atividades habituais, sejam essas atividades ordinárias ou extraordinárias, partindo de um raciocínio profissional ou não. Considera-se que a realidade social não é um dado pré-existente,
mas se constrói a partir da prática cotidiana das atrizes e dos atores sociais em interação por meio de uma linguagem flexível e adaptável, conforme o grupo de agentes que a desenvolve. Trata-se, assim, de uma corrente de pesquisa voltada ao estudo do aspecto processual e implícito do conhecimento que os agentes utilizam nas atividades rotineiras. Em outras palavras, refere-se ao modo como as pessoas tornam compreensíveis as cenas e situações sociais, tornando por base a hemometodologia li errado de novo. Tomando por base a etnometodologia para alcançar o objetivo delineado. Lançamos mão da técnica de grupo focal, de maneira a compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais das juristas imersas. Adotamos a modalidade mista de tais grupos, que tanto são exploratórios, pois nos permitem gerar hipóteses para a construção de metodologias e teorias que instrumentalizem estrategicamente os processos de emancipação, quanto são clínicos e vivenciais. Os grupos focais clínicos orientam-se para a compreensão das crenças limitantes, dos processos de autossabotagem, dos sentimentos, projeções, identificações e vieses que muitas vezes sequer são reconhecidos pelas imersas. É comum que no primeiro encontro algumas juristas afirmem que nunca sofreram racismo e que demonstram a sofisticação e a complexidade das violências que sofreram e internalizaram como se fossem culpadas por sofrê-las. Assim, muitas também chegam à imersão acreditando que não eram bonitas o suficiente para serem escolhidas para dançar a quadrilha, que não conseguiram determinada vaga de trabalho por não serem adequadas àquele cargo, que sempre fazem tudo por todo mundo e se colocam em último lugar em suas listas de prioridades porque são pessoas boas. Escutando as narrativas dessas mulheres, percebemos o quanto os estereótipos antinegras em uma sociedade racista e sexista reforçam crenças limitantes e um difícil e até mesmo cruel julgamento sobre si mesma. A experiência da imersão é teórico-vivencial, o que nos permite cotejar as narrativas compartilhadas com o manancial teórico do feminismo negro, da orixalidade e da filosofia africana. Eu acho que é orixalidade, eu não conheço essa palavra, tá, gente? Da orixalidade e da filosofia africana, mas também com as nossas próprias vivências como juristas negras e facilitadoras do processo. O foco aqui está nas histórias que se repetem nos processos do próprio grupo enquanto coletividade. Desse modo, a partir dos relatos das imersas, podemos perceber que nossas histórias são muito mais coletivas do que pensamos ser, que nossas dores são realmente compartilhadas, pois vividas por mulheres negras de diferentes idades, formações, classes sociais e regiões do país. Eu me reconheci na fala de várias e eu sei que vou continuar me reconhecendo, disse uma das juristas envolvidas na dinâmica. E é esse reconhecimento recíproco que torna o processo tão transformador. Como demonstram as respostas dadas pelas participantes que preencheram o formulário eletrônico de avaliação da imersão. Uma delas afirmou: a experiência foi impactante na minha vida, eu não tinha noção do quanto é bom se aquilombar e do quanto isso me fortaleceria. Mudança interior, autoconhecimento, resgate ancestral, encontro com a própria identidade e empoderamento são alguns dos efeitos mais citados pelos participantes. Nas palavras de uma das imersas, foi uma experiência incrível que renovou minhas esperanças quanto ao meio jurídico, com muito aprendizado e compartilhamento. O apontamento de novos caminhos e possibilidades ampliaram minhas energias e mesmo em tão pouco tempo já tenho colhido alguns bons resultados dessa mudança interna. A imersão se desenvolve em 3 encontros,
com trocas mais intensas no segundo dia, no qual é realizada uma dinâmica de escuta e acolhimento, inspirada em Nanã e no Adinka Sankofa, para simbolizar a circularidade entre passado, presente e futuro. O ciclo de vida, morte e vida é muito bem representado na figura de Nanã, útero preto, que pare o mundo, orixá que acolhe os mortos no seio da fecunda terra escura, a mesma terra na qual o grão que morre germina e renasce. Enfatiza-se na dinâmica que muitas versões de nós morrem para que outras tantas possam renascer. A proposta é mergulhar fundo na própria identidade, encontrar sua criança interior e descobrir o que a faz ser quem é. Com consciência de quem se é possível projetar um futuro com mais autonomia, prospectando quem se deseja se tornar. Assim, cada participante é convidado a olhar para trás para pegar aquilo que deixou que é fundamental para a reconstrução da sua identidade e, a partir daí, prospectar um futuro que também é ancestral, respondendo à pergunta: eu, jurista negra, quem fui, quem sou, quem serei? O processo não é fácil, sobretudo quando se tem um passado enraizado na dor, com vivências marcadas pelo racismo e sexismo. As primeiras a falarem geralmente são mais contidas, mas demonstram que se sentem seguras naquele ambiente virtual. As identificações entre as participantes começam a ser percebidas, em geral, a partir da terceira fala, e é comum que, ao responder às questões, as participantes referenciem falas anteriores, afirmando terem passado por situação idêntica ou semelhante, o que torna o ambiente ainda mais acolhedor para o compartilhamento de emoções, frustrações, sonhos, sorrisos e muitas vezes lágrimas. Ali nos permitimos baixar as armas e desaguar. Nós, mulheres negras, temos a capacidade de formar um grande organismo onde quer que estejamos. Somos como um manguezal, adaptando-nos individual e coletivamente a um meio ambiente desfavorável, com pouco oxigênio, com variação de água doce e salgada, em um terreno escorregadio que gera dificuldade de fincar raízes. Mesmo assim, o manguezal vive e prospera, sendo um dos mais ricos ambientes do planeta, um verdadeiro útero coletivo, um berçário de múltiplas formas de vida. Cada um de nós é mangue, e juntas formamos uma massa densa que colabora entre si de uma maneira tão simbiótica que por vezes pode parecer o mesmo organismo. Para trazer uma percepção para a nossa análise, iremos narrar os resultados observados como se várias narrativas compusessem um mesmo e complexo ser, destacando a história comum que permite traçar um perfil de quem foram, quem são e quem serão as juristas negras. Eu, jurista negra, quem fui? Morrer, viver, morrer. Da terra escura da lama do útero de Nanã, renascemos. Quem eu fui? Gatilho, medo, como olhar para as feridas, como atravessar essa ponte. Sankofa, coragem para emergir, sem medo de me afogar. Volto para o que esqueci, olho para a criança que fui. Eu nasci desenganada, venci a primeira sentença de morte. Eu fui minha avó e minha mãe lavadeiras. Meu pai, menino de rua, nasci sonhadora, roubaram meus sonhos. A casa grande me fez descrente. Vovó dizia linda. Na escola eu era preta fedorenta, acusada e condenada. Crime, melanina demais. Na minha imaginação me protegi. Na escrita me recolhi e sobrevivi. Vivendo entre dois mundos, fui transformando dores em sorrisos. Eu preciso ser aceita. Fiquei tímida entre os diferentes, violentada, corpo, mente e alma estilhaçados. Tantas sucumbiram, mas eu não posso. Mãe, traga a sua filha com o cabelo amarrado, cabelo feio, cabelo sujo. Segui, cabelos e sonhos presos. Me encolhi em meu silêncio. Retraída, fugia de mim, mas alguém me olhava do espelho. Quem é você?
Eu não queria ser a neguinha, alienada da minha identidade. Eu não fui uma menina negra, eu fui a moreninha. Na escassez periférica me criei. Fui atrevida, ousada, desbravadora, única. A menina que contestava, que pulava a janela da senzala. Deusa do ébano, do Ilê ao Olodum. Rebelde, transgressora, insurreita. Muitas vezes raivosa. A primeira em tudo. Eu fui a menina que devia ser 10 vezes melhor, que seguiu engolindo as dores. Eu fui excesso, eu fui uma menina negra. Kiara Ramos, Imersão, Relatos Juristas Negras. Lindo, né, gente? Muito lindo. A primeira das 3 perguntas é a que costuma provocar maior desconforto, e algumas das imersas verbalizam que estão nervosas e ansiosas, sentimento que tende a se atenuar com o desenvolvimento da dinâmica. Um dos padrões que se identifica na infância dessas mulheres é a personalidade curiosa e questionadora, que costuma ser reprimida e silenciada por violências diversas, muitas vezes na própria estrutura familiar, e logo nos primeiros anos nas escolas, eu fui uma menina muito sonhadora, mas que foi muitas vezes desacreditada e silenciada, e isso me fez desenvolver um problema muito grande com a minha autoestima, disse uma jurista negra. Muitas fazem referência ao apoio familiar que tiveram, principalmente da importante influência das mulheres em sua vida, sobretudo mãe e avós. Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. Minha avó foi lavadeira e conseguiu dar uma casa para cada filho. Eu luto para honrar a minha avó e para honrar outras mulheres fortes como a que eu estou me tornando. Fui criada pelos meus avós, sou filha de mãe solo e minha mãe é empregada doméstica. Minha avó foi uma lavadeira e minha mãe uma comerciante, e eu fui um projeto de transformação de realidade. A minha avó é uma senhora negra, que hoje tem 96 anos e é meu referencial. Ela é muito forte, muito aguerrida e eu me vejo nela. Da minha avó eu herdei muito isso, de não se calar. Eu nunca me calei. A potência do matriarcado negro se faz presente nessas e em outras narrativas, e quando falamos em matripotência e matrigestão, nos referimos à capacidade das mulheres negras de gestarem as suas comunidades, de serem grandes mestras, mesmo quando não possuem instrução formal. São os saberes, as tecnologias e os ensinamentos éticos repassados pelas grandes matriarcas que nos trazem até aqui. Essas foram as mulheres que nos antecederam e nos ensinaram o sentido do amor e da ética ancestral pautada na oralidade e no exemplo. Elas que nos dão força para enfrentar as lutas diárias que começam ainda na infância. O sacrifício das mais velhas para conferir segurança às mais novas aparece nas narrativas como o ponto de força, como o sustentáculo para sobreviver a todas as violências e a ascender socialmente. Muitas das juristas são filhas e ou netas de lavadeiras, quituteiras e domésticas que buscaram muni-las das ferramentas que elas próprias não acessaram. São mulheres negras sendo treinadas para a vida por outras mulheres negras, como esse relato. Minha infância foi difícil, minha adolescência também foi complicada. Eu precisei ser cuidada pelas minhas tias, pela minha avó. Eu morei com minha avó boa parte da minha infância, porque a minha mãe foi aquela guerreira que precisou sair de casa para ir trabalhar. E ela tinha que trabalhar para me sustentar, e eu precisava ficar com alguém. Então eu ficava com a minha avó e com as minhas tias. Eram 6 tias e um tio. Eram todas mulheres pretas. Eram mulheres pretas criando mulheres pretas e netas pretas. Fora de casa, sobretudo nas escolas, as opressões que decorrem da imposição da estética branca, as meninas negras são relatadas com frequência. Com 7 anos de idade, meu cabelo foi alisado com soda cáustica. Nossa, minha avó fez isso, gente. Minha avó alisava o cabelo com soda cáustica. Revelou uma das imersas, complementada pela afirmação de outra. Eu passei por esse processo de negação dos meus cabelos, da minha estética, porque nós, crianças negras, temos que lidar com o racismo, sobreviver ao racismo desde sempre.
Com o passar do tempo, as meninas se tornam adolescentes que lutam para disfarçar o corpo e o cabelo e para confirmar o que a estética branca exigia. Segundo um dos relatos, quando você vai se tornando adolescente e adulta, você vai tentando se moldar de uma criança espontânea, criativa, que ia em busca do que acreditava e lutava pelo que não achava certo. Eu acabei me fechando. Entretanto, nas caixinhas, a imposição de um padrão estético fere de maneira grave a autoestima dessas mulheres, dessas meninas negras, impactando diretamente na subjetividade das mulheres que se tornaram. Esses relatos são ainda mais frequentes entre aquelas que estudaram em instituições de ensino particular. Mas não apenas os estereótipos estéticos recaem sobre os corpos negros nas instituições de ensino. Há toda uma estrutura de opressão que despreza a capacidade de contribuição intelectual da população negra, interferindo na própria visão de si e nas projeções que se faz para o futuro. São meninas que veem constantemente seus anseios questionados com frases como: isso não é para você, você não é capaz, você sonha alto demais. São sonhos soterrados pelo racismo antes mesmo de nascerem. São crianças e jovens tratadas de maneira hostil, muitas vezes indiferente, mas sem terem condições de perceber e nomear essa rejeição como racismo. O que permanece é uma sensação de não pertencimento e de não reconhecimento que, em geral, faz com que essas crianças se sintam culpadas, influenciando no seu aprendizado e levando, não raro, à evasão escolar. Ao que persistem, tendem a assimilar o padrão de comportamento e de estética da branquitude. No afã de serem aceitas, como narrou uma das imersas, eu me senti obrigada a performar como uma pessoa branca e ter que performar um comportamento de branquitude. No mundo branco, a pessoa negra encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo acaba se convertendo em uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa, em torno do corpo, reina uma atmosfera densa de incertezas. É o que nos diz Fanon. Grada Quilomba também traz uma importante contribuição para essa percepção, ao afirmar que os traumas das pessoas negras não possuem suas bases apenas em eventos ocorridos no seu núcleo familiar, como costuma argumentar a psicanálise, mas sim do traumatizante contato com a violência e barbaridade do mundo branco, que é a irracionalidade do racismo que nos coloca sempre como outro, como diferente, como incompatível, como conflitante, como estranho e incomum. Na tentativa de serem aceitas, muitas dessas meninas se tornam mulheres hiperprestativas, como afirmou uma imersa. Você faz o seu melhor sempre esperando o reconhecimento do próximo. Seus atos são sempre esperando ser aceita, ser honrada, ser reconhecida como igual. Esse processo termina fazendo com que essas meninas, hoje mulheres, priorizem as opiniões, necessidades e demandas de outras pessoas em detrimento das suas. São pessoas que fazem além do que podem, que se sobrecarregam de tarefas, no afã de serem aceitas. Meninas e mulheres que não conseguem dizer não. Quando o fazem, sentem-se extremamente culpadas por se julgarem egoístas ao priorizarem os seus próprios interesses. Buscando o reconhecimento, essas mulheres sentem-se obrigadas a desenvolverem tudo com excelência. Afirmam: não existe cobrança maior do que a que eu faço em relação a mim mesma. Não tem família, não tem professor, não tem ninguém que acompanhe isso. Desde pequena, eu sempre me cobrei muito. Eu tinha que ser a melhor da sala, eu tinha que ter muitas notas boas, sempre fui muito exigente comigo mesma e isso persiste até hoje. Aí eu me vi naquele estado onde nós precisamos ser a melhor em tudo, precisamos ser a melhor em todos os lugares onde nós estamos. A cobrança excessiva, as violências sofridas e as memórias das experiências traumáticas
fazem com que mais de 80% das juristas imersas estejam em estado de hipervigilância, caracterizado por um alto grau de tensão que pode dar origem a transtornos generalizados de ansiedade, TAG, depressão e síndrome do pânico, por exemplo. Se uma pessoa nasce em uma terra explorada, sua sanidade mental já está em risco. A colonização pode acarretar baixa autoestima ou outras percepções de si igualmente nefastas, nos diz Renato Nogueira. A estruturação do racismo tem estreita relação com os altos índices de doenças mentais que acometem a população negra. Nas palavras de Fanon, liberdade e sanidade andam juntas. Eu, jurista negra, quem sou? Tantas personagens criadas, tudo para não desistir de mim, esqueci quem eu era para seguir. Não tenho como atravessar a ponte e deixar as dores para trás. Hoje, como Sankofa, eu volto para a menina esquecida. O tempo me faz relembrar, você será quem quiser ser. A voz da professora ecoa, a única que me incentivou. Eu não posso decepcionar. Perdi a inocência da infância. Onde eu deixei aquela alegria? Sempre um não. Portas se fecham. Não, na advocacia não tem vaga, mas no telemarketing tem. Penso em desistir. Você vai longe. A voz de vovó ressoa. É possível. Eu sinto o sonho. Sonho em ser uma sonhadora, em resgatar a minha menina. Eu sou uma guerreira com cicatrizes profundas. Eu sou aquela que precisa ser forte, mesmo com as feridas abertas, construindo, desconstruindo e reconstruindo. Estou aprendendo a amar as minhas cicatrizes, cada marca uma mola propulsora. Eu sou a que chegou mais longe, logo eu, a desenganada, aquela que nasceu para não viver. E agora me pergunto, pertenço a esse lugar? Impostora? Dessa vez eu me acuso, sem entender, eu paraliso, eu me fecho. Mas não posso parar, estou aí nos corres. Sou artista que desponta e cria pontes. Sou do axé, sou cristã, sou sincrética, sou poetisa, musicista, feminista, militante. Eu sou a mulher que escolheu perdoar. Perdoar os meus, perdoar a mim. Eu sou uma mulher arretada. Eu sou energia em movimento. Ontem carne, hoje a própria navalha. Navalha afiada pela sabedoria ancestral. Eu sou a preta que rompeu o ciclo. Eu sou as águas que rolam dos meus olhos e que hoje me abençoam. Segura. Hoje eu me sei uma mulher bonita e tenho certeza do meu caminho ancestral. Cabelo de fuá, sim. Meu cabelo me coroa. Negra eu me tornei. Ai, que lindo, gente. Kiara Ramos, Imersão, Relatos Juristas Negras. Muito emocionante. As juristas negras de hoje são mulheres em busca do resgate de sua ancestralidade, que procuram se tornar negras encarando a própria imagem no espelho, mas também enxergando as outras mulheres negras o seu quilombo, a sua força vital para seguir adiante. Como forasteiras dentro do sistema de justiça e da academia jurídica, elas têm encontrado no aquilombamento um caminho para enfrentar as violências institucionais tão cotidianas e avassaladoras. Não se trata de casos isolados. Pelo contrário, os relatos sobre as violências impostas pelo racismo e sexismo institucional estão entre os mais frequentes da imersão Juristas Negras. Vejamos alguns deles. E com essa situação de ter sido mandada embora por questões de racismo institucional, eu adoeci muito feio. E eu estou fazendo acompanhamento com a minha psicóloga. Depois de 9 anos fazendo terapia, é a primeira vez que eu sou atendida por uma mulher negra e isso fez toda a diferença para mim. Estou fazendo tratamento com psiquiatra, tomando medicação. Esse mundo caótico exige muito de mim, exige muito de nós. E eu, que estou no contexto de ativismo, na defesa da nossa negritude, me sinto atravessada por esse racismo estrutural e institucional, por eu estar em movimentos sociais,
quando você olha a foto de todas as pessoas que estão ali e você é a única de cor, isso é um gatilho para você falar assim: está certo, eu estou aqui como token e com certeza daqui a pouco vai sobrar para mim. É automático, por mais que você tente. Eu tive que buscar tratamento psiquiátrico para conter a ansiedade. Outro aspecto que atravessa as vivências das juristas negras são os aparentes conflitos, na verdade também ligados ao racismo patriarcal e a esse status de outsider wit, que surgem no exercício das suas atividades, em particular para aquelas que possuem cargos públicos e atuam com temáticas sensíveis à população negra, notadamente na esfera penal. Isso acontece porque as histórias dos acusados e ou das vítimas se entrelaçam com as suas próprias vivências. Para exemplificar, trazemos o relato de uma das juristas que disse: está sendo muito difícil para mim porque minha mãe foi vítima de feminicídio, mas também está sendo importante poder ouvir essas mulheres e ajudar de alguma forma para que outras mulheres não sejam vítimas como a minha mãe foi. Outras imersas relatam intenso sofrimento com as notícias diárias sobre episódios de racismo e sobre a violência política letal contra pessoas negras, afirmando se sentirem como juristas negras impotentes diante dessa realidade. No entanto, na encruzilhada da dor, essas mulheres negras encontram também a sua potência. São mulheres ricas em habilidades diversas que transformam dores em versos, poemas, músicas, livros, quadro, dança, arte. Elas desenvolvem múltiplas maneiras de se expressarem diante da opressão e das tentativas de silêncio. São verdadeiros pluriversos, infinitas em possibilidades. É justamente por isso que esse livro vai além da linguagem escrita. A Justiça é uma mulher negra e ela não apenas fala. Ela dança, interpreta, canta, conta, recita, passeia por uma encruzilhada que liga diversas dimensões de si mesma, juntando fragmentos da sua alma, da sua identidade, das histórias, das que a antecederam, gerindo, concebendo e parindo uma nova realidade para si, para as suas, para os seus, para todos. São mulheres que estão recuperando sua autoestima, fazendo transição capilar, assumindo um discurso e uma estética negra. Mulheres que estão atuando em rede, fortalecendo-se reciprocamente, caminhando de mãos dadas. São mulheres que se tornam negras e estão aprendendo a caminhar com mais segurança e a enfrentar o racismo com determinação, coragem e estratégia. Acima de tudo, são mulheres que entenderam que não andam sozinhas. Eu, jurista negra, quem serei? Serei reflexo dos sonhos e desejos ancestrais. Eu serei o que o meu coração pede. Eu serei potência criadora. Eu serei a mãe da filha que quero ter, saindo ela do meu ventre ou não. Eu serei a honra da minha avó e o orgulho da minha mãe. Eu serei a mulher que a minha menina sonhou. Que eu possa ser sol, farol a iluminar as que vierem depois, como uma flor de girassol olhando para o horizonte. Eu quero ser voz, o eco da vida, liberdade. Eu quero ser potência com equilíbrio, nunca só. Sozinha não há ressonância da minha dor. Da encruzilhada da dor nós renascemos. Na dororidade nos empoderamos. Aquilombadas tecemos uma nova realidade. Com fome de viver, nos percebemos coletivas, inquebrantáveis, e eu vejo o meu futuro assim, voltando sempre para o passado. Eu não peço mais permissão para ser, e não quero mais ser a única a partir do terreno fertilizado pelas minhas ancestrais. Eu volto às estratégias do passado, eu reconstruo quilombos, eu sou uma mulher negra, eu serei um reflexo dos meus sonhos, do eterno sonho palmarino de liberdade. Kiara Ramos, Imersão, Relatos, Juristas Negras. Ai, adorei esses poemas. E no futuro, quem serão as juristas negras no porvir? Em síntese, são mulheres que sonham em transformar o mundo em um lugar mais justo, que desejam viver em plenitude e não apenas sobreviver,
que querem existir ao invés de precisarem sempre resistir, que estão se unindo para construir uma sociedade abundante, equânime e inclusiva. São mulheres que possuem projetos de desenvolvimento individuais que se alinham a um projeto político coletivo, que se inspiram em suas matriarcas e querem no futuro também inspirar, sendo uma pessoa que gera projetos, que gera vida, que acolhe outras pessoas. Esse porto seguro para outras pessoas, como afirmou uma imersa. São, portanto, mulheres que querem protagonizar as suas próprias histórias, honrando as mais velhas e inspirando as mais novas. Mulheres que já conseguem se enxergar como juízas, procuradoras, delegadas, professoras, pesquisadoras. Da forma como o passado e o presente se entrecruzam em um horizonte de história coletiva, os sonhos de afrofuturo também se entrelaçam de maneira potente e até poética. Como acreditamos no poder da verbalização, no axé da palavra, deixamos espaço para apresentar os sonhos dessas mulheres e inspirar muitas outras a esperançarem. Com a palavra, as juristas negras. E no futuro eu vou ser professora, eu vou ser essa pessoa que abre várias portas, como abriram para mim. Eu quero ser essa pessoa que olha nos olhos e fala assim: você pode. É esse o meu sonho. Eu quero abrir caminho para que outras mulheres e meninas pretas possam ter vivências mais tranquilas que a minha, com menos racismo, com menos adversidade do que esse que eu precisei passar para ter acesso. Eu quero plantar quando for o meu momento, quero deixar plantado esperança para dias melhores. Eu quero ser eu quero ser canal, quero ser ponte para outras pessoas. Eu espero que daqui para frente eu seja extremamente permeável, coisa que eu não fui para tudo durante 50 anos. Em todo esse percurso que conecta passado, presente e futuro, somos águas de renovação. Somos como as águas de um rio que brotam com força comedida e despretensioso ânimo. Percorrem florestas e montanhas, contornam pedras e outros obstáculos, que por vezes terminam por furar. Sobem, descem, afinam, até quase secar. Alargam-se, transbordam e fluem rumo ao mar. Em algum momento, as incertezas do percurso nos fazem questionar o nosso destino. Será que sou rio ou será que sou mar? Deixarei de existir quando eu desaguar no mar? Somos tanto rio quanto mar. Somos manguezal em expansão. Somos água infiltrada nas estruturas racistas, buscando suas fissuras, minando-a por dentro para, enfim, encharcá-la. Gente, é isso. A quinta e última parte do segundo girê. Eu adorei. Olha essa imagem aqui, lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Muito forte. Cheia de detalhes. Amei. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu encontro vocês no próximo vídeo, que a gente começa a leitura do terceiro e último girê desse livro maravilhoso, A Justiça é uma Mulher Negra. Espero vocês lá. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.